O filósofo e teólogo Santo Agostinho tinha um dilema quanto aos seus sonhos. Alguma das ações que ele praticava durante os sonhos poderia ser considerado pecado pela igreja da sua época? Afinal, que ações eram essas que tanto o preocupava? Em qual decisão chegou quanto a elas? É o que nós vamos procurar entender no vídeo de hoje. Através deste vídeo, eu vou aproveitar os sonhos de uma figura histórica que viveu no século V para explicar algo comum que acontece conosco com relação aos nossos sonhos. Santo Agostinho, considerado um dos principais teólogos e filósofos da história, viveu entre os anos 354 a 430 da era cristã. Suas obras abordaram temas psicológicos, como a origem das memórias, os sonhos, os desejos, os medos e até mesmo o sofrimento. Mas uma das questões que ele mais se debruçava sobre elas e que o preocupava bastante era a respeito dos sonhos que ele tinha. Sonhos, segundo ele, envolvendo certas obscenidades. Santo Agostinho praticava o celibato por conta própria. Ele escolheu a opção de não se casar ou não ter relações sexuais com outra pessoa, e por isso tais sonhos o preocupavam muito. Eu vou ler para vocês um trecho curto a respeito do que ele falou dos seus próprios sonhos. Se encontra no livro publicado pela editora Companhia das Letras, e o título é Confissões de Santo Agostinho. Por acaso, não sou eu mesmo naquelas circunstâncias, Senhor meu Deus? E no entanto, há tamanha diferença entre mim e mim mesmo nos dois momentos, quando passo desse estado para o sono ou daquele volto a este. Porventura adormece com os sentidos corporais? E por que a miúde acontece que, mesmo em sonhos, resistimos? E lembrando nosso propósito e permanecendo totalmente castos nele, não concedemos o assentimento a nenhuma daquelas obscenidades? Contudo, são estados tão distintos que, quando acontece o contrário, acordando, readquirimos a paz na consciência. E por essa mesma distinção, descobrimos que não fizemos aquilo, muito embora deploremos que aquilo, de alguma maneira, se tenha feito em nós. A preocupação real de Santo Agostinho é que, durante a vigília, durante o dia, ele reprimia esses pensamentos ligados a atos obscenos, a ter relações sexuais com uma outra pessoa. Ele também não o praticava em razão de ter escolhido o celibato. Mas, nos sonhos era diferente. Alguns sonhos, segundo as palavras do próprio Santo Agostinho, ele até conseguia resistir aos atos obscenos que aconteciam ali, mas em outros não. E ele acabava praticando. Mas mesmo assim, quando acordava, ele sentia um alívio, que aquilo era somente um sonho. Mas então vem a preocupação dele. Será que ele realmente fazia aquilo? Será que quando ele sonhava com os atos que praticava ali, quando ele não conseguia resistir, isso é considerado pecado? Então, estudando sobre os próprios sonhos, Santo Agostinho, ele chegou à conclusão que os sonhos é considerado um ato involuntário, ou seja, não dependia da vontade dele. Então tudo o que acontecia ali era isento de responsabilidade, ou seja, não era um pecado. Mas afinal de contas, segundo as descobertas atuais feitas pela ciência a respeito dos sonhos, que conclusão nós podemos tirar a respeito dos sonhos que Santo Agostinho tinha? Hoje a ciência sabe que quando nós reprimimos alguns desejos, eles tendem a se manifestar com tamanha força em nossos sonhos.
Santo Agostinho, como eu falei para vocês, ele praticava o celibato, ou seja, ele escolheu por opção própria a não manter relações sexuais com outra pessoa, não se casar com outra pessoa. E durante o dia, durante a vigília, o estado desperto, ele reprimia pensamentos ligados à prática da relação sexual. Durante o sono, nós não controlamos isso. E tais desejos acabam se manifestando em nossos sonhos, os chamados desejos reprimidos. E eles vêm com tamanha força que parece que realmente estamos vivendo aquele momento no sonho. A conclusão é que tudo que nós tentamos reprimir durante o nosso estado de vigília, seja a prática do ato, seja até mesmo os pensamentos, vão se manifestar nos sonhos. A abstinência de algo durante o estado de vigília, de estarmos acordados, vai acabar se manifestando no sonho. A ciência também descobriu que reprimir certos desejos pode acabar se transformando em depressão, medo, estresse, ansiedade. Que quem reprime alguns pensamentos tem maior chance de ter pensamentos negativos. Muitas vezes, estamos vivendo um período de abstinência sexual em nossas vidas. Não por opção de ser celibatário, não. Porque acontece às vezes. Não conhecemos ninguém, passamos um período sozinho. Durante esse tempo, podemos desenvolver certa carência afetiva, emocional. E em razão desse período de abstinência, esses desejos podem aparecer nos nossos sonhos. São os desejos reprimidos, como acontecia com Santo Agostinho. Nós podemos sonhar que estamos tendo relações com outras pessoas. Você pode acordar e se perguntar qual é o significado desse sonho. Na verdade, é qual o entendimento por trás desse sonho. São os chamados desejos reprimidos, um período de abstinência com relação a ter relações que você está vivendo, mas que tais vontades acabam aparecendo com tamanha força em nossos sonhos. Provavelmente, Santo Agostinho viveu isso durante toda a vida dele, depois que ele optou por ser celibatário. Tais sonhos provavelmente continuaram, e ele teve que aprender a conviver com isso. Ele chegou a essa conclusão, segundo o entendimento dele, que não era pecado. Ele analisou, segundo as informações, o conhecimento que ele tinha na época, que era totalmente baseado de acordo com as leis da igreja. E hoje, com as descobertas da ciência, nós sabemos que tais tipos de sonhos, às vezes, é ligado aos nossos desejos reprimidos. Um período de abstinência com relação a ter relações que estamos vivendo no momento.